Caríssimas e caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa, fazendo duas coisas relativamente arriscadas. A primeira delas é escolher como assento uma cadeira de balanço. A segunda eu já explico qual é. Cadeiras de balanço oscilam, bastante relaxante, tantas coisas oscilam, né? Nós no colo da mãe, o clima oscila, a economia oscila, as modas oscilam e acontece que de uns tempos para cá ficou muito difícil a gente se equilibrar, ou pelo menos achar algum ponto aí de equilíbrio, porque o que antes era uma cadeira de balanço, o clima, a economia, as modas, virou um touro mecânico. E de uma hora para outra salta o solavanco e você pode ser ejetado a qualquer instante. O que aconteceu? Talvez a tecnologia tenha um pouco a ver com isso, né? Talvez a gente tenha acelerado, criado plataformas aí que de alguma maneira tinham outras agendas que não eram necessariamente o nosso conforto, o nosso descanso, mas tinham aí outros parâmetros. Eu sei que sobre vários aspectos, quando a gente pensa nos extremos climáticos, quando a gente pensa na polarização das opiniões, quando a gente pensa na desigualdade, a gente está num touro mecânico e eu não sei se tem volta. E aí a gente entra no segundo perigo, que é na verdade é uma corda bamba onde eu venho tentando me equilibrar ao longo da minha carreira toda, que é comentar sobre os impactos da tecnologia sem rasgar seda, sem soltar rojão, sem necessariamente pintar de dourado, dourar a pílula, né? Curiosamente, não sei se vocês já perceberam isso, existe aí um certo discurso quase que obrigatório quando a gente fala de tecnologia. Você tem que falar bem, você tem que falar de um ponto de vista otimista, como se tudo fosse dar certo sempre, como se tudo valesse. Puxa, hoje mesmo estava lendo lá o fundador da web, o pai da web, que é o Tim Berners-Lee, reconhecendo numa entrevista que basicamente deu ruim, né? Aquela intenção muito ingênua, né, dele democratizar, permitir o acesso a tanta coisa, acho que ele não se precaveu muito bem, ele não imaginou alguns abusos e ele acabou, sem querer, parindo um mundo bastante difícil. É lógico, ele tem uma proposta também igualmente ingênua para tentar reverter, para colocar de novo a pasta de dente dentro do tubo. O que não necessariamente funciona. Eu confesso que eu faço parte, talvez, dessa geração que tinha aí algumas aspirações bastante românticas, bastante idealistas, e que eu confesso, a partir de um certo ponto, eu comecei a me sentir desconfortável, comecei a vocalizar isso. Daqui está aqui o Roda e Avisa, quantos anos já? 18 anos, 2003, quase 19 anos no ar. E eu percebo que bater fora do bumbo, ou você questionar a tecnologia, é uma coisa que pode tirar você um pouco do centro e que pode condenar você, talvez, a uma posição, digamos, bastante minoritária. Mas eu estou chamando a atenção para essas coisas todas, porque se você prestar atenção em vários gurus, né, muita gente descobriu que você falar bem de tecnologia pode ser um meio de vida, porque sempre tem patrocinadores tentando bancar essa história, né? Então, você ouvir vários gurus profissionais, palestrantes muito bem remunerados, você vai estar ouvindo aí sobre a questão do metaverso, o que é interessante porque eu vejo um padrão aí. Meninos imaturos, né, quando fazem alguma besteira e quando não tem mais como esconder, quando eles se dão de cara com as consequências do que eles fizeram, o que eles acabam fazendo, o que a gente está vendo agora, é que alguns fazem um foguetinho para ir para o espaço, Elon Musk, Jeff Bezos, o cara da Virgin, outros falam, não, pensando bem, eu já estraguei tudo mesmo, eu vou criar um outro mundo do zero, limpinho, onde, por acaso, eu vou ser onisciente, onipresente e, muito provavelmente, onimpotente. Por que pensar em criar um outro universo quando a gente poderia estar usando os nossos talentos, os nossos recursos, para justamente tentar salvar esse mundo que nos pariu? Por quê? Por que a gente está dando tanto destaque, tanto foguetório
diante de alguma coisa que ainda não tem nenhuma correlação com as crises que a gente está vivendo, com a crise climática, com a crise da democracia, com as crises de saúde mundial. Não. Por que a gente está embarcando, né, nesse foguetinho para um outro mundo que vai ser melhor? Né? Eu já vivenciei isso de perto, trabalhei em várias plataformas, já trabalhei na Microsoft, no Yahoo. Muitas vezes o cidadão comum, ou muitas vezes até o jornalista que cobre tecnologia e que acaba sendo quase que um assessor de imprensa das grandes marcas em muitas ocasiões, não tem ideia dos bastidores, não tem ideia do que está atrás da caixa de spam, não tem ideia do esforço gigantesco que é para manter as coisas minimamente saudáveis. A questão é, o que vai garantir que qualquer metaverso, seja do Mark, seja de quem for, vai evitar os descaminhos, os desdobramentos, os abusos que acabaram caracterizando um dos projetos mais bem intencionados da história da humanidade, que foi a web. O metaverso tem algum sistema imunológico? A gente consegue vacinar o metaverso contra o abuso? A gente consegue fazer com que o metaverso, de alguma maneira, nos ajude a achar algum tipo de consenso, porque os problemas hoje não são mais locais, não são para a esquerda ou para a direita, os problemas hoje são transnacionais, são transideológicos, eles precisam de algum tipo de união que a gente não consegue conceber nem executar hoje em dia. Então, enquanto eu balanço aqui suavemente nessa cadeira, eu fico pensando, puxa, que bom que de vez em quando, de onde a gente menos espera, não da Faria Lima, não do Vale do Silício, não da ESPM, não, de repente, de Paraisópolis ou de alguma comunidade, de alguma favela, surge um Edu Lira, né, com a Gerando Falcões, com aquela promessa explícita, antes que o Elon Musk chegue a Marte, eu quero fazer com que as favelas virem peças de museu. Não sei quanto a você. Não sei se você prefere fugir para um metaverso, entrar no foguete do Jeff Bezos, mas eu ainda gosto de pensar que esse mundo tem jeito e que se alguém precisa de apoio, não são fintechs que vão merecer bilhões de dólares, não sei exatamente para quê, mas são justamente esses esforços que vêm de onde você menos imagina, né, com pessoas que você jamais poderia sonhar que existem. É nessas pessoas que eu me inspiro enquanto eu continuo aqui nesse mundo que, na boa, vale a pena ser salvo. Caríssimos e caríssimos, René de Paula Júnior encerrando mais um Roda e Avisa. Um grande abraço e cuidem-se. Até a próxima.